Voltando, meus amigos, com a nossa sequência de PHP Base. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho dos conceitos básicos, fundamentais da linguagem PHP. Nesta aula, agora, nós iremos começar a ver o que são variáveis e os tipos de dados que essas variáveis podem conter. Ok? Bom, a variável, na verdade, ela é um espaço na memória de um programa ou de um sistema. Ela está sujeita a receber alterações de valor, ela vai conter um valor, um conteúdo e um significado para ela, e todo o conteúdo dessa variável pode ser modificado ou não durante a execução do programa. Nós definimos uma variável, setamos um valor para ela, e este valor ele pode ser alterado durante o programa ou ele pode permanecer com esse valor até não precisarmos mais desta variável. Esta variável, que é um espaço reservado no sistema, na memória do sistema, nós setamos para ela um valor, um texto, uma string, um valor numérico e tudo mais, e durante o programa, toda vez que nós precisarmos dos valores contidos naquela variável, nós iremos chamar aquela variável. Essa variável vai ficar disponível para nós durante o programa. Se o seu valor for alterado, nós vamos receber essa alteração como retorno em nosso programa e devemos tratar essas variáveis com muita atenção. Uma variável em PHP, ela tem no seu nome começando com o cifrão, seguido do nome que se definir. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada variável começada por cifrão. Não é obrigatório, porém recomendo que sempre que for definir o nome de uma variável, use nomes sugestivos que possam explicar qual a função e o que ela está fazendo no sistema. Por exemplo, se eu preciso de uma variável para guardar o nome de um usuário do site, por exemplo, em vez de eu dizer apenas nome, que pode ser tantas e tantas coisas, que não explica nada para mim, nós usamos, por exemplo, olha só, nome underline usuário. Então eu já sei, eu estou lá vendo o meu código-fonte, o meu programa, eu sei que isso aqui é o nome do usuário. Ou, por exemplo, usuário no site. Assim saberemos do que se trata esta variável. Sempre crie nomes o mais próximo possível do objetivo desta variável. Então, estas variáveis em PHP são identificadas com a seguinte forma. O nome da variável, começado com o sinal de cifrão, seguido pelo nome que definir. O nome de variável não pode possuir espaços e caracteres especiais em seu conteúdo, podendo conter letras de A a Z e números de 0 a 9, e caracteres underscore, como underline ou traço, por exemplo. Sendo assim, jamais se pode nomear uma variável com acentos, cedilhas ou espaços separando as palavras em seu nome. Por exemplo, se você precisa de uma variável chamada coleção, terá que escrever desse formato, ok? Começando aqui o cifrão e o nome colecão, colecal, ok? Caso precise de uma variável chamada, por exemplo, aqui, pedido fechado, o correto é nós colocarmos aqui o cifrão, colocar o pedido, colocar um caractere underscore, no caso underline ou traço, e seguido de pedido fechado, ficando desse formato que você vê aqui. Lembrando ainda, não menos importante, citar aqui, que o PHP ele é sensível ao case, ou seja, letra maiúscula ou minúscula tem diferença no PHP, meus amigos. Preste bastante atenção. Uma variável chamada aqui, olha só, pedidos, começado aqui com P maiúsculo e o resto todo em minúsculo, ela é considerada diferente de pedidos com todas as letras em minúsculas, ou pedidos totalmente em maiúscula. Temos aqui três variáveis completamente diferentes. Então, o PHP ele respeita os caracteres maiúsculos e minúsculos. Preste bastante atenção. Muita atenção e cuidado ao definir nomes de variáveis em PHP. Para definir o valor a uma variável, nós usamos essa sintaxe a seguir. Colocamos o nome da variável, sinal de igual, e o valor que nós queremos. Veja que pode ser uma string, como vemos aqui, uma cadeia de caracteres, pode ser numérico, pode ser um array, que é um tipo especial de dado que nós veremos a seguir,
Por exemplo, veja que eu tenho aqui variável igual array e os valores deste array. Note que nós definimos vários tipos de dados a variável variável, sem nos preocuparmos com o tipo de dado passado, uma vez que o PHP ele não é tipado, ou seja, ele não se preocupa com o tipo de dado que você está passando no momento em que você seta essas variáveis. Em outras linguagens, como o Java e o C, por exemplo, você precisa definir o tipo de dado. Se esse dado ele é numérico, se ele é boolean, se ele é inteiro, se ele é string, se ele é um char, se ele é numérico ou assim por diante. No PHP isso não acontece. Você pode pegar a variável, definir um nome para ela e jogar o tipo de dado que você quer. O importante é que você saiba que tipo de dado esta variável precisa, qual é a informação que você pretende extrair dela depois, para que não haja erros durante o teu programa. O programador ele define o tipo de dado e o tipo de dado que ele espera de retorno dessa variável. Se você precisa de um valor numérico ou se precisa de uma string, se precisa de um array e por aí vai. Lembrando que, como eu já disse, uma variável pode ter valores numéricos e valores do tipo texto. Veja que eu tenho aqui uma variável valendo 5. Se eu der aqui um eco na minha variável, ela vai mostrar para mim na tela o número 5. Se eu der um eco na minha variável multiplicado aqui, sinalzinho de vezes, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais isso aqui à frente. Vezes variável, nós teremos 5 vezes 25, que vai trazer na tela para mim o número 25, ok? Veja que o PHP aqui ele usou tanto a variável para exibir na tela e fez cálculos com ela. Uma variável em PHP pode assumir diversos tipos de dados durante o mesmo programa. A cada atribuição ela pode mudar de tipo caso o programador assim queira. Ela pode, ou melhor, ela pode em um bloco ter um valor string, no próximo um valor inteiro, depois um booleano, e assim segue de acordo com a lógica que o programador criou no projeto. Claro que o programador deve tratar isso aí para que não receba um tipo de dado errado, já que o PHP não faz esta checagem de tipo. Se ele tentar fazer uma operação com um tipo inválido de dado, ele vai dar um erro e pronto, acabou o teu programa, ok? Lá no Pascal, por exemplo, você tinha uma variável e ao inicializar essa variável você tinha que setar se ela seria um valor numérico, um valor string e outros valores que eram aceitos ali naquela linguagem. No PHP isso não acontece, o programador que decide, fique esperto com isso. Ok? Bom, na próxima aula nós iremos falar um pouquinho sobre os tipos de dados e também sobre constantes.